Prestem atenção, meus amigos e minhas amigas. Tem um garoto nas categorias de base que tem passagem pela seleção brasileira, que já foi sondado por equipes do futebol europeu. Ele teve o seu retorno neste final de semana, após ficar 2 anos lesionado. Uma pena, né, para um garoto tão novo assim. E ontem ele voltou enfrentando o Betim pelo Campeonato Mineiro Sub-20, onde o Cruzeiro ficou apenas no 0-0. Temos que admitir que foi uma estreia decepcionante, mas para uma equipe que não se conhece tão bem assim, é um resultado que pode ser muito mais melhorado. Antes de falarmos sobre este garoto, eu gostaria de pedir a cada um de vocês aí de casa que não se esqueçam de deixarem o seu gostei e também de se inscrever aqui no nosso canal, caso não sejam inscritos, até porque a sua participação ativa vai nos ajudar demais no nosso crescimento. Então eu conto com a ajuda da maior torcida de Minas Gerais. Agora falamos, né, sobre esse atleta, o nome dele é Danilo Santos. Muitos talvez não conheçam porque ficou bastante tempo fora dos gramados. Ele praticamente pula do sub-17 para o sub-20 porque ficou tempão sem jogar. E olha só, lateral direito, 18 anos, sempre foi muito promissor na base. Era titular e tinha bastante qualidade. Acabou se lesionando gravemente e ficou 2 anos de fora. Voltou ontem, né, contra o Betim durante o Campeonato Mineiro. 0-0. A gente viu ali que tem muita coisa para melhorar. Vimos caras novas no Cruzeiro, jogadores promissores que em breve podem aparecer no time principal, mas ainda é muito cedo para falar. Tem que deixar o Campeonato Mineiro correr, tem que deixar o Campeonato Brasileiro acontecer para ver quem o Cruzeiro tem de destaque, que quem sabe no futuro pode ser utilizado. Este lateral, ele sempre se destacou por mostrar qualidade na defesa e também no ataque. Ele tem passagem pela seleção de base e no início de 2021 ele teria sido sondado por PSG, Lyon, Mônaco, foi o que foi divulgado na época. Para quem não sabe, o contrato do jogador, a multa rescisória dele para a Europa é de 330 milhões de reais. Ou seja, o Cruzeiro viu ele como tão grande promessa que decidiu selar ali os 330 milhões de reais para não ter nenhum perigo de perdê-lo de graça. Vale muito a pena ficar de olho nele, que voltou, mas lembrando que como ele ficou 2 anos de fora, o garoto vai precisar de muito tempo para se adaptar. Mas é uma promessa do Cruzeiro que está voltando e vale muito a pena ficar de olho. Danilo é um lateral interessantíssimo. Agora, se ele vai render, se ele vai voltar a atuar em alto nível, isso só o tempo nos dirá. Prestem atenção, meus amigos e minhas amigas. O pessoal da Rádio Itatiaia teve que fazer uma divulgação que eu acho que eles ficaram um pouco assim, né, com o pé atrás, mas tiveram que fazer, porque o novo recorde da Itatiaia de visualização no YouTube foi feito pelo Cruzeiro na partida de quinta-feira contra o Remo. Como assim, Renato? O recorde da Itatiaia, a imprensa mais atleticana de Minas Gerais que existe, não é do Atlético e Flamengo, do Atlético e Palmeiras? Não, é do Cruzeiro e Remo pela Copa do Brasil. Eu vou até colocar para vocês qual foi a publicação divulgada pela Rádio Itatiaia. Foi a seguinte: 600 mil pessoas. Este foi o público que acompanhou a transmissão de Cruzeiro e Remo apenas pelo YouTube da Itatiaia. Um recorde absoluto. Não é por acaso que a Itatiaia é a rádio mais ouvida do Brasil. Foi assim que eles colocaram na tua publicação. Aí eu te pergunto, imagina uma rádio que é 95% atleticana, ter a maior audiência do YouTube ser cruzeirense. Isso mesmo, 600 mil. Não é jogo de Atlético, não é jogo de Flamengo. A maior audiência da rádio atleticana é de uma partida de Cruzeiro versus Remo pela Copa do Brasil. Ah, meus amigos, o Rubens Menin deve estar feliz com o dinheiro no bolso. Agora, com esse recorde ser do Cruzeiro, eu já não garanto que ele tenha. Muito possivelmente eles podem até mentir, né? Colocar uma partida do Atlético com a transmissão muito melhor, só para falar isso. Mas lá no YouTube não tem como mentir. Vai estar lá para todo mundo ver. Estes números não tem como disfarçar, como já fizeram, por exemplo, em número de público no estádio. É sempre muito difícil os jornalistas que acompanham o Cruzeiro de perto acertarem a provável escalação. Eu vi recentemente Samuel Venâncio nem sequer tentando acertar a provável escalação do Cruzeiro, porque pode haver muitas modificações. Eu estava dando uma analisada ali no Globoesporte.com e eles colocaram a seguinte escalação: com o goleiro Cabral,
A zaga, Brock, Oliveira, Zé Ivaldo. Lembrando a vocês que nós não temos o Wagner Leonardo no banco de reservas. Cruzeiro não levou nenhum zagueiro no banco, ou seja, não tem o Wagner Leonardo, não tem também o Matheus Silva, não sei por que ele não está sendo utilizado, já que está na Toca da Raposa, já que ainda tem contrato com o Cruzeiro. De volante a gente deve ter William Oliveira, Neto Moura, nas pontas Rafael Santos, Giovani, no meio de campo um pouco mais à frente Fernando Canecim, lá no ataque teremos Edu e também o Luvano. Essa deve ser a provável escalação do Cruzeiro. Renato, gostou dessa escalação? Olha, eu particularmente não colocaria tantos meio-campistas assim. E é difícil acertar a provável escalação. Eu não sei se o Canecim já vai entrar de cara como titular do Cruzeiro. Nós temos o Giovani Jesus na lateral direita, parece estar bem fisicamente. Ainda assim, é muito difícil acertar essa provável escalação. Eu chamo a atenção, olha, não se surpreendam se o Cruzeiro colocar ali de novo o Jajá no time titular, mesmo que o Jajá tenha corrido pra caramba, ele ainda assim pode ser utilizado. Ele pode entrar também com o Rafael Silva, ficou pouco tempo dentro de campo, mas talvez o Rafael Silva seja a grande surpresa desta partida. Temos Vagninho, Rodolfo, temos até mesmo Marcelinho, que poderia jogar ali no lugar do Giovani Jesus, fazendo a função de ala. O Marcelinho corre bem, é um cara bem fisicamente e também poderia fazer essa função ok, na minha opinião. É muito difícil, cara. É dificílimo demais falar sobre a provável escalação do Cruzeiro, porque todo jogo o Petzolano nos surpreende e sempre, né, tem uma novidade para nós. Agora, sobre não termos nenhum zagueiro no banco de reservas, nós temos uma opção não muito caseira, mas pode servir bem. É colocar o volante Adriano como opção na zaga. Ele defensivamente dá muito conta do recado. Eu acho que se precisar dele ali, a partir dos 60, 70 minutos de jogo, eu acho que o Adriano consegue dar conta do recado. Vamos aguardar e esperar. Hoje tem Cruzeiro contra o Náutico e os 3 pontos são essenciais. Mas pelos fatores do Cruzeiro estar muito fraco fisicamente, pela intensidade do último jogo, nós não acharíamos um resultado tão ruim em empate. Mas eu tenho certeza que os jogadores do Cruzeiro vão para lá buscar os 3 pontos. E é o essencial para continuarmos na nossa batalha e, quem sabe, até mesmo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O treinador do Náutico falou recentemente sobre enfrentar o Cruzeiro. Segundo o treinador do Náutico, o Cruzeiro é a equipe mais difícil de se enfrentar pelo esquema tático que é colocado pelo treinador Paulo Petzolano. Eu vou até colocar aqui para vocês as palavras dele. Olha só, na minha avaliação, vou jogar contra a equipe mais difícil da Série B neste momento. E para mim, o melhor Cruzeiro disparado da Série B. É o 3º ano da Série B e essa equipe é muito melhor do que a de anos anteriores, analisou o Roberto Fernandes. Ele falou mais, é um jogo em que você precisa ter um nível de concentração muito alto. A margem de erro desta partida é menor e os atletas sabem disso. A gente vem estudando prováveis modificações do Cruzeiro, mas é um jogo em que o nosso direito de errar é menor. A gente vai jogar contra uma equipe que não precisa de tantas oportunidades para conseguir êxito. São as palavras do treinador Roberto Fernandes. E é muito difícil para o adversário. Imagina, se nós que somos de Minas Gerais, que acompanhamos o Cruzeiro, não sabemos a provável escalação, imagina eles então que estão do outro lado do Brasil. Como é que eles vão saber com quem o Cruzeiro vai entrar? Pode colocar espião, porque nem o próprio Paulo Petzolano sabe quem ele vai colocar. Ele decide isso mesmo na última hora. Olha só o que ele falou mais. O Cruzeiro tem um elenco muito competitivo, principalmente na parte ofensiva. Sai um, entra outro, se não abrir o olho, o que saiu não volta mais, porque o que entrou é tão bom quanto. Eu acho que, em termos de recuperação, o Náutico estará mais recuperado do que o Cruzeiro, mas não é fator preponderante para a vitória, diante de um elenco que o Cruzeiro tem no momento. São as palavras do Roberto Fernandes, muito sábio nas suas palavras, elogiou o Cruzeiro, mostrou respeito ao Cruzeiro Esporte Clube e é um respeito que a gente não tinha nas últimas temporadas. Quando a equipe ia enfrentar o Cruzeiro ou vinha aqui em Belo Horizonte, vai enfrentar o Cruzeiro. Agora com o Paulo Petzolano vamos enfrentar o Cruzeiro. Gostei das palavras do treinador do Náutico, ele tem razão, se errar, se bobear, a gente vai mandar para o fundo da rede. E vai ser difícil passar pela nossa defesa, que tem sido muito sólida nas últimas partidas.